Bom dia, quase boa tarde a todos. Hoje tivemos, sempre acontece, são aqueles imprevistos. Eu estou aqui desde 9h15, tentando acertar a sala. Primeiro o computador da sala, houve um probleminha, tocamos de sala, porque não foi possível tocar de computador, então tocamos de sala. Tudo bem, não tem problema, faz parte da questão acadêmica. Antes, como sempre, nossos avisos paroquiais. Antes de iniciar os nossos avisos paroquiais, lembrando dos prazos, é possível que tenha sido no evento de Foz do Iguaçu, com a Unila, é possível que seja postergado um pouquinho, mas o prazo já está aberto para vocês fazerem a apresentação tanto de artigos quanto de resumos expandidos, drafts, para vocês poderem participar disso. Lembre-se, esse tipo de congresso, que é um congresso internacional, esse tipo de congresso vocês vão colocar no lápis de vocês a apresentação, a participação e a publicação. São 3 vezes. Então, isso enriquece o currículo, isso enriquece, lembre-se, isso serve para concurso, título, puxa vida, quer dizer que publicação é título. Ao lado da especialização, mestrado, doutorado, publicação também é título. Isso também ajuda. Da mesma forma, a parte relativa ao ingresso em mestrado, doutorado, pós-doutorado, então isso auxilia em muito para que vocês possam avançar profissionalmente. Mas, além disso, também tem o prazer da pesquisa. Esse, talvez eu diria que é o maior prazer. Poder pesquisar, descobrir, o prazer da descoberta de um tema. Você se aprofunda, você sempre vai descobrindo coisas extraordinárias que ele nos remete. Também estão lembrando do nosso 80 anos da ONU, também a publicação. Eu espero no mínimo do grupo de 8 a 9 artigos, no mínimo. Nós não vamos perder para o pessoal do Rio Grande do Sul, nem do Rio de Janeiro. Não é possível que eles tenham mais publicações que nós. Então, realmente, a gente tem que mostrar que quem somos o mais antigo grupo de direito internacional do Brasil, que funciona ininterruptamente, então isso é algo importante. Tem que manter a qualidade e não deixar a peteca cair. Bom, o tema de hoje é o tema de hoje, mas é o tema do futuro. Como pensar o nosso futuro. Não tanto do professor Eduardo, o meu, afinal de contas, fazer jus aos nossos parcos cabelos, mas o futuro de vocês, dos filhos de vocês, dos netos de vocês. Como é que vai ser o mundo do futuro? O que nós temos que fazer? Qual é a responsabilidade da nossa geração? E aqui também nós nos incluímos, para com o futuro. Como é que... Pense que mais de 80% da população mundial, aqui pelo menos no Brasil, isso vai além de 80%, vai quase 90%, vive em cidades. Eles vivem em cidades. Pouca gente vive no campo. É uma tendência você se concentrar para as cidades. E como é que as cidades vão ter uma infraestrutura necessária para suplantar, para sobreviver, para continuar ao acréscimo contínuo de crescimento populacional? Como fazer frente a essas questões? Como nós vamos conseguir desenvolver de maneira satisfatória e de maneira sustentável? O direito internacional público ele tem 2 pés também
no direito ambiental. Não é possível nós tirarmos o direito ambiental do direito internacional. Nós temos que pensar realmente, nós não sabemos se existe vida após a morte, mas certamente é nosso dever tornar as coisas melhores para as gerações vindouras. É nosso dever. Então, um dos aspectos importantes para que tenhamos que trabalhar é, ante uma determinada situação, realmente nós temos um crescimento das cidades, a concentração populacional. Como é que nós vamos ter maneiras de enfrentar este que representa um grande desafio? Veja, vocês conseguem imaginar que vocês têm todos os dias supermercado, tem comidas na mesa, vocês vão até o supermercado e compram as coisas, estão sempre disponíveis. Onde quer que vocês vão, estão disponíveis. Então, nós temos que ter uma cadeia alimentar, uma questão de logística tem que ser extraordinária. A logística que funciona na questão de uma cidade, afinal de contas, o grosso da população está aqui, da população brasileira, eu já disse, mais de 90% da população brasileira, chega a 96%, não sei o último cálculo, estão em cidades, grandes, pequenas, médio porte, pequeno porte, não interessa, mas estão em cidades. E imagine nas megalópolis, como Rio, São Paulo, como é que nós vamos ter essa possibilidade de ter, em tempo real, a alimentação para toda essa população, dar um bem-estar social de maneira sustentável, de maneira a não degradar o meio ambiente. E aí, exatamente esse é um dos desafios que a professora Juliana, juntamente com sua equipe, por isso Juliana e Cia, ela vai enfrentar com vocês hoje. Professora Juliana, a palavra é sua. Então, gente, bom dia a todos. É sempre uma oportunidade maravilhosa compartilhar temas novos, temas diferentes com todos vocês. E a ideia, na verdade, não partiu da minha pessoa, a ideia foi da Mari, e eu encampei esse projeto porque eu já estudei isso quando fiz o meu doutorado em gestão urbana. Então, é um tema que para mim é muito caro, é um tema muito importante, é uma questão que a gente precisa conhecer para que a gente possa ter uma noção da importância das Smart Cities, que é um tema pouco conhecido, mas é um tema muito legal e que constantemente nós observamos atividades relacionadas às Smart Cities. Aqui em Curitiba, normalmente eles fazem reuniões, fazem eventos lá no Positivo ou no pavilhão do Parque Belém. Então, é um tema muito legal, muito importante e que a gente do direito, às vezes, tem pouca familiaridade. Então, a ideia foi justamente trabalhar um tema inovador, um tema provocativo, para que a gente expanda os nossos olhares para outras questões. Então, antes de começar, o professor Luiz Alexandre já trouxe aí um panorama do direito, da ligação das Smart Cities ou da parte de gestão urbana, de uma forma geral, com o direito, mostrando como que isso está inserido dentro da perspectiva do direito e mais especificamente do direito ambiental. Esse semestre eu estou trabalhando com a disciplina de direito ambiental e a gente percebe o quanto isso é importante. O professor Luiz falou só da parte de alimentação, né? Eu já diria que não é por acaso, né? Aí eu já mostro um pouquinho o lado da paixão dele, mas a gente tem que olhar que a questão das Smart Cities, ela pega muito em outras questões também, principalmente na questão de transporte, na questão de saúde, na questão hoje da mitigação do aquecimento global. Então, são várias vertentes que a gente pode trabalhar no viés das Smart Cities. Então, eu queria começar com a nossa apresentação trabalhando com uma pergunta.
fazendo uma pergunta provocativa para iniciar essa reflexão. E a pergunta é assim: imagine uma cidade onde o semáforo se adapta ao fluxo de pedestres, onde sensores avisam sobre vazamento de água, antes que você perceba que a conta de água vai subir, ou que já subiu, né? Antes que aconteça da tua caixa d'água esvaziar por completo e você acordar de manhã e não ter mais água. Onde as decisões políticas são tomadas com base em dados em tempo real. E não aqueles dados que vêm 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois. Imagine essa situação. Essa cidade é futurismo ou essa cidade é algo possível, algo que já é realidade? Imagine, né? É só uma situação para a gente pensar. Eu pontuei algumas questões aqui para a gente refletir. E veja, por mais né? Por mais impressionante que sejam algumas situações, um semáforo se adaptando, gente, isso é realidade. Isso é realidade em várias cidades. Então, por exemplo, a gente fala aqui sobre pedestres, mas tem cidades inteligentes que eles fecham e abrem os sinais de acordo com a necessidade de passagem de ambulância. Pensem que interessante isso. Lógico, tem que ter toda uma engenharia de tráfego para não virar o caos, né? E mais, a gente está falando aqui de vazamento de água, mas mitigação de desastres, uma série de outras questões que a gente também pode trazer a esse tema. E políticas públicas, né? A cidade, ela vai funcionar a partir das políticas públicas. Então, políticas públicas é super importante. Por isso, a ideia da gente trabalhar Smart Cities foi justamente ampliar a visão de vocês e trazer questões ligadas ao direito e questões que elas são transversais ao direito. Elas se comunicam com o direito de alguma forma. Então, a nossa ideia aqui é mostrar para vocês que as Smart Cities, ou a ideia de Smart Cities, é justamente trazer questões de tecnologia, por isso smarts, trazer questões de tecnologia que facilitam a vida na cidade. É essa a nossa perspectiva. E a Margarida já vai trazer o conceito para vocês. Mas a gente vai trabalhar com essa ideia da cidade, mas uma cidade usando toda essa tecnologia. A gente tem a IA aqui para quê? A IA é para nos ajudar também nisso. Diga. Então, eu não sei se vocês já viram a faixa de pedestre de LED aqui em Curitiba. Bonitinha, né? Isso, achei muito interessante que ela se adequa com semáforo. Então, não precisa ficar fazendo aquela voltinha para ver. Já tem no chão. Isso. É uma faixa de LED, quem não viu, acho que tem ali perto do Atlético, pelo menos foi ali que eu vi. É uma faixa, quando o sinal está verde, a faixa fica verde. E quando está vermelho, a faixa fica vermelha para que as pessoas possam enxergar, e enxerga de longe, é bem facinho, né? Então, facilita também. Então, já é um indício, né? Fora a muralha digital. Quem nunca ouviu falar de propagandas de Curitiba com a tal da muralha digital, que ajuda na questão de segurança pública, etc. Mas olha só como a ideia Smart Cities vai além. E as meninas depois vão complementar. Quando a gente fala em Smart City, a gente está falando em governança e legislação. Não é só coisas bonitinhas para deixar a cidade colorida ou para deixar a cidade conectada. Tipo um Wi-Fi, imagina um Wi-Fi melhor para a cidade inteira, que maravilha. Mas tipo isso. A gente está falando também na parte de legislação. Olha, a LGPD pega nisso. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, a muralha digital, ela consegue fazer identificação das pessoas, ela consegue ter dados em tempo real. E aí tem a LGPD em cima disso. Então, veja como isso transita pelo direito. A gente está falando também na responsabilidade do Estado. Por quê? Porque o Estado tem o dever constitucional, tem a responsabilidade de oferecer serviço público de forma eficiente. E se ele sabe aonde tem problema, e se ele sabe aonde tem buraco, se ele sabe aonde tem problema de trânsito, isso não seria mais eficiente? Não ajudaria as políticas públicas? A questão da inovação também, quando a gente olha a inovação, né, a gente pode pegar aí questões relacionadas às leis mais adaptadas
a nossa sociedade, trazendo questões mais para próximo do direito, de forma mais eficiente, trazendo toda essa inovação da tecnologia para dentro do dia a dia do cidadão. E para fechar aqui a minha participação, que a gente não tem tempo contado, a questão também relacionadas às inúmeras ferramentas digitais que a gente pode acrescentar a essa ideia de Smart Cities, trazendo aí questões de transparência, porque se eu tenho toda a coleta de dados, por que não tornar isso transparente? A questão de tributos, de impostos, tudo isso a gente pode utilizar o conceito de Smart Cities. Então, é com base, né, nessa provocação que eu gostaria de convidar as minhas colegas, né, para fazer a apresentação. A Margarida começará aí com o conceito de Smart Cities. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada. Só deixa eu... Oi? Virar o quê? A câmera? Tem que ficar mais para cá. Então, só deixa eu... Volta um pouquinho lá. Isso. Antes de falar, deixa eu aproveitar aqui. A nossa apresentação, ela vai ser conduzida desta forma. A Margarida vai trabalhar com a introdução, trabalhando o que é Smart Cities, trazendo um panorama dessa ideia, porque é uma ideia que, a princípio, a gente tem uma noção, mas uma noção não completa do que é. Depois nós vamos trabalhar com Curitiba como referencial, porque Curitiba é uma cidade inteligente. A gente vai trabalhar as referências internacionais, trazendo algumas questões do mundo, né? As cidades mais inteligentes, trazendo alguns referenciais que são fantásticos, que são assim inspiradores. Política fiscal e tributária, trazendo essa questão bem para o direito. A missão das cidades, das 100 cidades neutras, ou seja, trazendo essa perspectiva para o viés ambiental, afinal de contas, nós estamos no Bloco Verde, então vamos fazer isso. E trabalhar aí com políticas públicas da infância, né, trazendo essa perspectiva de efetividade de políticas públicas para o direito, usando o conceito de Smart Cities, tornando isso mais efetivo. Então, aqui a gente fez um recorte bem adequado ao nosso tempo, né? Mas tinha muito mais coisa para falar, então eu espero que vocês possam aproveitar. Obrigada. Então, basicamente, quando você pensa no Smart City, você pensa na ideia simples, que é uma cidade que tem uma eficiência maior com o uso de tecnologia. Mas, para você entender o conceito, você tem que entender que ele é um conceito orgânico, e ele evoluiu ao longo do tempo, no sentido de que, 1960, 1970, começa alguma iniciativa para você incorporar tecnologia na gestão de um município. Daí, assim, ele não é um movimento de Smart Cities, assim, propriamente dito nesse começo. Ele é mais uma iniciativa individual das cidades, ele não é um grupo, como você... Ele é um conceito muito individualizado. Daí, 2014, você entra na era moderna das Smart Cities com a aplicação de uma longa escala de sensores. Então, você acaba tendo uma evolução até esse momento, que daí em 2021 você incorpora tendências mais inovadoras e você vai entrando numa nova geração, por exemplo. Não sei quem já viu que aqui em Curitiba tem aplicativo, por exemplo, tem o e-saúde, tem o 156, tem um monte de aplicações que você pode ter, você tem o login, o e-cidadão. Então você vai colocando até aplicações no seu celular que tem a ver com essa gestão de Smart City. Pode passar. Então, o conceito ali eu coloquei para vocês, é uma cidade inovadora que utiliza tecnologias de informação e comunicação e outras tecnologias para melhorar a qualidade de vida e a eficiência das operações. Daí, surgiu, durante muito tempo, uma crítica para esse movimento, dizendo assim, você está indo atrás do que seria uma utopia tecnológica e você está esquecendo das pessoas que moram nessa cidade. Você está aplicando a tecnologia por aplicar, porque você pode, e você não está focando esse esforço nas comunidades que você tem que trabalhar. Então, essa foi a crítica. Pode passar? Que leva você a entender que tem vários desafios, por exemplo, falta de integração entre as agendas estratégicas que você tem que montar numa cidade,
você tem escassez de habilidades dentro das administrações públicas, você tem dificuldade de financiamento sustentável, e você tem vários objetivos que você precisa, quando você está desenvolvendo um Smart City, atender. Inclusão digital, você precisa ter capacidade local de planejamento, você precisa entender quem é o povo que você está atendendo, você precisa coordenar diferentes níveis de governo. Por exemplo, não sei se vocês já viram que aqui em Curitiba a gente tem um transporte mais ou menos integrado com as outras cidades ao redor. A gente tem uma integração com Pinhais, com Colombo, com São José dos Pinhais. Pode passar. Então, a gente acaba entendendo que tem 3 gerações das Smart Cities. A 1.0, que tem foi esse começo, que foi centrado na tecnologia, que você usava a cidade mais como um experimento. Por exemplo, eu sou uma empresa, eu tenho essa tecnologia que eu quero testar, e por isso eu vou oferecer para a cidade para a gente ver como é que vai funcionar. Daí, na segunda geração, você tem a cidade iniciando esse processo, a cidade indo para a empresa e pedindo, gente, eu tenho esse problema. Vocês têm uma solução? A gente pode tentar aplicar. Elas são soluções mais integradas. E agora a gente está entrando na terceira era, que é a participação ativa da população, que você está dando mais foco para essas comunidades. Você está dando para elas espaço de fala para demandar soluções. Pode passar. Veja que a diferença embora na China nós tenhamos vários avanços, ficamos maravilhados com o que acontece na China, essa terceira parte da vontade da cocriação cidadã fica prejudicada, porque a decisão vem de cima para baixo, não há uma discussão para efetivo crescimento desse setor. E, se você me permite assim, comentar, eu trabalho na promotoria da saúde, por isso que eu comentei até no aplicativo do e-saúde. E quando você tem esse foco na comunidade, você precisa entender que, por exemplo, muitas pessoas aqui da comunidade mais pobre de Curitiba não sabem usar esse aplicativo. Esse aplicativo existe, mas ele não teve um grupo de foco, qualquer interesse em incluir essa população. Muitos deles não são nem alfabetizados, e eles sofrem com esse aplicativo porque, por exemplo, tem uma política aqui no sul de Curitiba que se você marcar uma consulta 3 vezes e não comparecer, e não confirmar no aplicativo, eles tiram você da lista de espera. E essa população não tem esse conhecimento, não tem esse foco para eles. Pode passar. Então, basicamente, a gente entende, por causa dessas gerações, que existem 6 pilares fundamentais. Eu tirei isso aqui também desse relatório que a ONU fez, da UN Habitat, que eles fizeram em 2024, um estudo de quais eram as áreas mais importantes para você desenvolver numa Smart City. Então, planejamento estratégico, políticas e regulamentações como tratados para segurança, para sustentabilidade, infraestrutura digital, essa história dos aplicativos, serviços inteligentes, como, por exemplo, esse nosso serviço de transporte em Curitiba, como o cartão, capacidade governamental, políticas públicas também, e parcerias colaborativas com governo, empresa e sociedade. Você precisa ter participação da sociedade e também do setor acadêmico, que é um setor que acaba trazendo bastante inovação. Pode passar. E, por último, eu trouxe aqui uma curiosidade, porque o IMD, que é o MD, é uma escola de negócios internacional, eles mantêm um ranking de 146 cidades no mundo com Smart Cities, e eles fazem consultas com a população, por exemplo, com o que você está satisfeito, com o que você não está, e qual é a necessidade que você sente na sua cidade nesse sentido. Então, a gente tem 3 cidades brasileiras no ranking. Eu não tenho Curitiba, então eu decidi colocar aqui, porque eu não estou roubando a parte de ninguém. Em posição 130 fica Brasília, e eu fui consultar, fui dar uma olhada. Eles colocaram, fui dar uma olhada ontem, então está atualizado. Fui dar uma olhada ontem, considerando ainda em média que em Brasília a satisfação supera o meio, vamos dizer, a média com as outras cidades supera em poluição do ar, em áreas verdes, então isso é uma causa de satisfação para a população. Em São Paulo e no Rio de Janeiro não teve nenhuma. Eu fui olhar todos os rankings, não tem nenhum que eles passem da média de todas as cidades. Daí, cada cidade tem as áreas prioritárias que eles consultaram com a população, por exemplo. Brasília coloca serviço, eu voltei em ordem respectiva. Serviço de saúde primeiro, enquanto São Paulo e Rio de Janeiro eles colocam segurança primeiro. Daí, transporte público aparece em Brasília e em Rio de Janeiro. Enquanto em São Paulo, o desemprego rouba esse lugar de terceiro ponto do transporte público. Então, essa foi a minha parte, assim, bem resumida, bem rápida. Já posso passar, não sei quem vem a seguir.
Professora, eu sei que você arrumou para a Margarida ali, mas será que aqui eu apareço? Porque tem algumas partes que eu vou pedir para a ajuda do James no sentido de clicar nos links e tal. Já Mas ajeitei. se eu não aparecer, Já ajeitei. Pronto. Código. fica meio ruim para apresentação, né? Eu vou do outro lado, não tem problema. Não, a gente arruma. Mari, pode ficar. Todo trabalho eu vou ter. Não, vem aqui. Pronto, resolvido. Tá ok? Ficou bom, né? Isso. Eu não preciso aparecer tanto, né? Mas vamos lá. Eu vou aqui colocar o meu timer, porque como a professora Juliana comentou, o professor Cartamento também, nós temos uma equipe para falar hoje, gente. Isso me deixou muito animada, porque quando eu sugeri esse tema de Smart Cities, eu pensei assim, eu acho que vai ter algum, né, aluno da graduação que talvez se interesse. Daqui a pouco, 7 pessoas para apresentar. Eu falei, meu Deus, agora a gente tem problema de não falta de pessoas, mas sim gestão de tempo. Então, assim, como a minha parte é um pouco exemplificativa e introdutória, então as meninas vão trazer pontos muito legais e muito específicos do nosso cotidiano aplicado às Smart Cities, eu vou tentar ser breve. Todo mundo que fala que vai tentar ser breve não é breve, mas eu realmente vou tentar. Pode passar, Tia, por favor. Então é o seguinte, gente. Curitiba como referencial. A Margarida trouxe aqui pra gente o que são Smart Cities, né? Que basicamente são cidades inteligentes. Cidades inteligentes são aquelas cidades que utilizam bem os recursos e a tecnologia que está disponível de forma a tornar a vida dos cidadãos melhor. É um conceito simples, mas eu acho que faz com que a gente pegue bastante a ideia do que é uma cidade inteligente e por que Curitiba pode ser considerada uma cidade inteligente. Então, assim, aqui em Curitiba, desde os anos 70, a cidade tem políticas de inovação urbana e mobilidade. Essa parte de mobilidade eu acho bem interessante, porque eu não sou de Curitiba, eu sou de São Paulo. E quando eu vim para cá, eu fiquei muito encantada com a parte de transportes. Inclusive, tem um colega meu, um amigo meu, fez uma piadinha muito ruim, que ele falou assim, que quem saía aqui em Curitiba não eram os ônibus, eram os tubos. E eu não conhecia o sistema de tubos de Curitiba. Então, quando eu cheguei aqui lá em 2014, eu fiquei esperando que o tubo realmente saísse e se transformasse em ônibus. Sim, gente, ele falou isso, daí eu fiquei esperando, não aconteceu. Aí no dia seguinte eu falei, Pedro, você estava me zoando, né? O tubo não sai, não. Mas isso daqui é muito diferente. Eu lembro que eu liguei para os meus pais e falei, nossa, o sistema de ônibus aqui, comparado em São Paulo, é absurdamente superior. Então, acho que até agora eu não vi nenhuma cidade que tenha um sistema de transporte tão bom e eficiente quanto o de Curitiba. Aqui nós temos que fazer uma observação importante. Nós temos a questão do IPUC. Eu não sei se alguém vai trabalhar do IPUC, mas esse sistema, esse planejamento, ele vai desde os anos 50. Os anos 50, os anos 60. E aí nós tivemos várias pessoas que foram prefeitas da cidade, mas que estavam ligadas originariamente ao IPUC. Essa área de planejamento, né, da cidade, nós vamos ter vários arquitetos, vários engenheiros que saíram diretamente do IPUC. Então, por isso que a cidade ela vai se moldar de acordo com o pensamento. Foi uma sorte. Realmente, nós vamos ter, mais do que políticos, nós vamos ter técnicos, né, na cidade de Curitiba. Então, o crescimento da cidade ela vai se dar muito na questão do planejamento do IPUC. E vale a pena fazer um estudo sobre o IPUC para ver a contribuição que ele fez para com a cidade. O IPUC é aquele que fica ali mais ou menos no Cabral, né, professor? Sim. Faz muito sentido. Eu tenho uma parte falando do IPUC, mas eu acho que eu não trouxe aqui por conta do tempo. Mas eu sei que é um instituto bem importante. E quando eu cheguei aqui, eu lembro que comentaram também bastante que teve um prefeito. Eu não tenho conhecimento muito profundo, né? Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano do Curitiba. E eles desenvolvem bastante opções e inteligência em relação a melhorar a cidade. Eu sei que tem o prefeito Jaime Lerner, obviamente. Mas o Taniguchi, os Raiz, todos eles saíram do IPUC. Sério? Sério. Nós tivemos vários prefeitos de Curitiba que saíram de lá. Então, eles já sabiam exatamente a necessidade de Curitiba. Eram tecnocratas e isso foi uma diferença enorme.
o impacto que isso vai causar. Eu sei que o Jaime Lerner, ele era arquiteto, se eu não estou enganada, Sim. e daí mencionaram, né, enfim, quando eu mudei aqui para cá, que ele foi bem responsável por organizar a parte de projetos, de urbanismo. Então, esse é um nome que eu sempre penso quando eu falo de Curitiba. Bom, avançando aqui um pouquinho, o sistema BRT foi o primeiro no mundo a ser implementado, então BRT é de transporte, que eu já vou falar aqui na sequência. Curitiba possui ampla cobertura vegetal, coleta seletiva pioneira. Isso daqui é também uma mudança que eu senti. Em São Paulo, a gente não faz muita coleta seletiva, tá, gente? É feio falar. Mas lá o pessoal não se preocupa tanto em separar o lixo quanto os curitibanos, paranaenses no geral, têm essa preocupação. Então, isso é um ponto muito positivo para vocês. E ponto negativo para o meu pai, que quando ele vem aqui, ele joga o lixo tudo errado lá em casa. Políticas públicas voltadas à eficiência energética e ambiental, e temos um fortíssimo planejamento urbano aqui na cidade de Curitiba. Pode passar, por favor. Então, assim, eu trouxe algumas iniciativas, porque nós vamos ver referências internacionais também, e daí tem muitas iniciativas de cidade, mas eu acho que são coisas legais para a gente entender um pouquinho como que essas cidades inteligentes estão realmente se desenvolvendo na prática. Então, o BRT é o que a gente chama de Bus Rapid Transit, que é um sistema de transporte coletivo que utiliza ônibus de alta capacidade com faixas exclusivas, estações planejadas, o famoso tubo ali, né? E um serviço rápido e eficiente. Então, por Antes do exemplo, tubo ele era o expresso. Expresso, o cinza, grandão? Não, Como porque nós? tem antes que era o expresso nas canaletas. Que era o Ah, vermelho. sim, O vermelho. O Campo Comprido, Centenário. Acho que é. Eu acho que esses ainda tem, professor. Sim, tem ali na Padre Anchieta. Perto da rodoviária também. Isso, exatamente. Pega 7, cobra. Pega 7 de setembro. Esse daí mesmo. E daí tem também os que você falou. Não, e esse daí é um Estudos. clássico também, porque quando eu cheguei aqui, meu pai, obviamente, entrou na canaleta, né? Ele olhou o trânsito na Curitiba e falou, mas aquela faixa tá vazia, eu vou entrar lá. Eu falei, entra, pai, beleza. Aí começou a vir o expresso, ônibus gigantesco, eu falei, eu acho que a gente não pode entrar aqui. Daqui, vamos tentar sair dessa via aqui? Mas é realmente algo muito diferente, principalmente esse sistema da canaleta, né? Bom, nas minhas pesquisas eu vi que ele foi implantado em 1974. Se eu não estou enganada, professora Juliana, se eu falar uma fake news, me corrija aqui, mas eu me lembro de uma das aulas, enquanto eu estava na graduação, que você comentou que o sistema, se eu não me engano, o biarticulado ou o expresso cinza, agora eu não estou lembrada, de Curitiba, ele foi mandado para o exterior para uma exposição. Daí você teve uma participação, não foi? Alguma coisa assim? Isso. A Volvo levou os ônibus para exposição numa feira em Gotemburgo para mostrar esses ônibus biarticulados, qual era a eficiência do nosso transporte de ônibus com canaletas, etc. E daí levaram dentro de um avião Antonov, que é um avião bem grande, entrou no ônibus rodando e a estação tudo do lado. Eu lembrava que era bem complexo que você tinha mencionado na aula. Então, assim, gente, pode parecer uma coisa cotidiana, normal, mas acreditem em mim. O sistema de transporte de Curitiba é muito, muito avançado. Inclusive, quando comparado a cidades do exterior. A gente não está falando só em Brasil, tá? Eu acho isso muito legal. Pessoal, só para uma contribuição aqui, o sistema de Curitiba ficou tão famoso que há uns 10 anos atrás veio uma comitiva do sistema de transporte público de Seul, na Coreia do Sul, para visitar. Eu era coordenador jurídico do Sindicato dos Transportes, dos motoristas e cobradores, e nós levamos eles para conhecer o sistema de transporte público de Curitiba, que eles queriam levar isso para implementar lá na Coreia do Sul. Caramba, professor, não sabia dessa parte, não. Foi quando, desculpa que você falou, está um pouquinho embaixo aqui. Faz tempo, já faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. É um sistema, um processo em Curitiba que está acontecendo já há um tempo. É bem interessante. Pode passar para o próximo, por favor, mas agora eu vou tentar dar uma acelerada. Bom, falando aqui também não apenas do reconhecimento de Curitiba na parte do transporte, a gente pode usar a pirâmide solar como exemplo. A pirâmide solar a gente já vai pegar aqui para uma parte um pouco mais social até de projetos que as cidades inteligentes conseguem aplicar para a gente. Então, o que é essa pirâmide solar? Eu coloquei
uma fotinho ali, porque às vezes nós não conhecemos esses projetos, eu mesmo não tinha visto as fotos ainda, então eu acho legal a gente ver. É basicamente uma usina solar instalada sobre um aterro sanitário que tinha no bairro Caximba. Então, o bairro Caximba, ele é um bairro de Curitiba que é bem afastado, ele fica bem nos limites ali de Curitiba, né? E ele não tem um índice de desenvolvimento tão grande. Então, tinha esse aterro sanitário e ele foi desativado e em cima desse aterro eles construíram essa pirâmide solar. Tem vários painéis solares e geram energia ali para a população, não só do bairro Caximba, né, mas de Curitiba como um todo. E essa energia gerada, ela passa ali para o sistema da Copel e ela gera uma economia mensal estimada de 30% sobre o valor da conta de energia. Isso tudo eu peguei também de informações oficiais ali do site da Prefeitura, enfim, do governo do Paraná, que em tese, né, a gente fala em tese porque, enfim, tem que ter essa destinação, mas tudo que a gente consegue de economia com essas tecnologias inteligentes, isso reflete na população e nós mesmos conseguimos economizar ali na parte de conta, enfim. Então, isso sempre tem um bom impacto na população em si. Pode passar. Eu acho que esse daqui é o último que eu trago de Curitiba. Provavelmente vocês já viram que fica aqui perto da UC, aqui no Rebouças, né? Que é o Vale do Pinhão. O Vale do Pinhão é nesse lugar aqui todo colorido, né? Com essa entrada bonita. E é basicamente uma plataforma de articulação entre os diversos atores do ecossistema local de inovação. O que isso quer dizer? A inovação ela não é feita apenas pelo governo e não é feita apenas por empresas, ela é feita pela população também. E o Vale do Pinhão tem essa ideia de conectar essas partes aqui, esses players, né, da sociedade, de forma a desenvolver tecnologias inteligentes aqui para Curitiba e para o Paraná como um todo. Então, os objetivos são fomentar a inovação colaborativa entre setor público, privado e acadêmico. Isso daqui é bem interessante, é bom nós termos em mente que tem sempre essas três partes envolvidas. E principalmente impulsionar startups também, porque startups normalmente são novas empresas com um potencial tecnológico bem interessante, principalmente de inovação. Então, fomentar startups é fazer com que a tecnologia seja desenvolvida aqui na nossa cidade. Pode passar. Gente, tem muito mais exemplo aqui de Curitiba, mas literalmente não dá tempo, então eu trouxe 3 só para a gente contextualizar um pouco. Porém, nem tudo são flores, né? Nós ainda temos desafios aqui em Curitiba, e eu pontuei alguns, enfim, para ficar na cabeça, porque eu acho que não dá tempo de ter a discussão, mas dá para a gente pelo menos pensar um pouquinho. Temos uma desigualdade socioespacial, então nós sabemos que tem bairros que recebem mais atenção em Curitiba do que outros bairros. Muitas vezes são bairros afastados que possuem ali uma população com uma condição social um pouco mais abaixo. E normalmente esses bairros não têm tanto asfalto, como tem lugares mais centrais. Enfim, não vou ficar nomeando os bairros porque não é para ser tão polêmico, mas a gente tem que ter isso em conta. Não só Curitiba, todas as cidades têm essa desigualdade socioespacial que deve ser considerada. O custo para a mobilidade está encarecendo, então tecnologia, hoje em dia, em alguns pontos é mais barata, mas em outros não é, a mobilidade continua cara. Precisamos de uma integração de dados e ampliação no governo digital, então como a professora Juliana falou, não é fácil você ter esses semáforos inteligentes, você precisa de uma inteligência de engenharia por trás disso, e tudo isso custa dinheiro. Perspectivas, a gente sempre precisa trazer inovação para o plano diretor da cidade. Seria interessante termos essa expansão do Vale do Pinhão, que eles têm uma atuação bem legal, e, de repente, considerar uma transição energética aqui para a nossa cidade. E o extra que é a minha dissertação de mestrado, como a reforma tributária impacta em tudo isso daqui que a gente está vendo. Inclusive, foi por conta da reforma tributária e do meu projeto de mestrado que eu sugeri esse tema. Mas esse tema eu vou passar bem rápido, porque, enfim, ele é bem tributário. Pode passar, por favor. Tá, então agora a gente sai um pouquinho de Curitiba, já entendemos que a nossa cidade é muito inovadora e a gente vê um pouquinho do panorama internacional. Eu trouxe 2 cidades principais, porque enquanto eu estou estudando ali para minha dissertação, eu selecionei 2 cidades. Mas assim, gente, como a Margarida falou, tem índices que indicam cidades que são inteligentes. Tem muitas cidades inteligentes ao redor do mundo e tem muitos rankings também. Então, no ranking que a Margarida trouxe, que é inclusive esse do IMD, né? Curitiba não está, mas em outros rankings, Curitiba está ranqueada como a cidade mais inteligente do Brasil. Então, assim, tem para todos os gostos, tá? Quem gostar de Curitiba vai ver Curitiba ranqueada em primeiro lugar. Quem não gostar não vai vê-la no ranking também, tá tudo certo. Esse aqui, depois, se vocês quiserem... Só uma observação, veja. Tudo isso de Curitiba, por exemplo, nós temos o chamado
plano diretor. O plano diretor é elaborado, claro, vai ser aprovado pela Câmara, tal, mas ele é elaborado pelo IPUC. Então, todo esse planejamento do Curitiba, ele realmente fez diferença. Veja, nós tivemos, mesmo o atual secretário de planejamento, um dos secretários hoje do governo, ele é o diretor do IPUC, ele acumula cargos. Então, ele continua presente no nosso sistema. Que legal. E isso é bom, né? Isso é positivo para a cidade como um todo. Pode passar, por favor. Gente, é o seguinte. Como referências internacionais, eu trouxe duas, tá? Amsterdã e Singapura. E em alguns slides eu trouxe vídeos, porque eu acho que é mais interessante eu mostrar para vocês do que falar. Mas dependendo do tempo, talvez eu não consiga passar muito, mas vamos lá. Então, Amsterdã fica na Holanda, né? Foi pioneira no desenvolvimento de uma abordagem participativa e descentralizada. Então, Amsterdã foi uma das primeiras cidades que falou: ei, não é só o governo que tem que tomar esse tipo de decisão, tá? A gente tem que trazer a população para o centro do desenvolvimento tecnológico. Nós precisamos ouvir a população para a gente entender o que é uma cidade inteligente. Segunda cidade europeia a receber o título de capital europeia da inovação, uma referência em mobilidade, não tanto quanto Curitiba na parte dos transportes, mas em bicicleta. Eu acho que todo mundo que pensa em Amsterdã pensa em bicicletas, várias na rua. Então, a cidade acabou tomando essa imagem para si, né? E é pioneira no estímulo à participação cidadã, como eu falei. Então, vamos lá. Eles têm essa plataforma que é Amsterdam Smart City, ASC, e é basicamente um site que você encontra todas as informações sobre cidade inteligente que está sendo ali aplicado por Amsterdã. Tem o site aqui, ele é bem interativo, tem partes em inglês, né? Então é mais fácil de... E aí daí eles falam: oferecendo um espaço de encontro e de trabalho, tudo online, para desafios e soluções metropolitanas. Então a população de Amsterdã, ela consegue, por meio desse site, fazer inputs do que eles consideram que precisa mudar e melhorar a cidade. Com a geografia da Colômbia. A região andina. Smart Lighting e sensores urbanos. Isso tem a ver com o que a professora falou. Qualidade de formas São os sensores ali da parte de semáforos, não só semáforos, mas também iluminação pública. Então, esses sensores, basicamente assim, eles são ligados e se não tiver presença, né, se não tiver um movimento ali perto, eles desligam. E o que isso gera? Isso acaba gerando uma economia para a própria cidade, porque vamos pensar assim, se não tem ninguém na rua, não é necessário exatamente que esteja uma luz ligada. Então, esses sensores, eles percebem essa movimentação, desligam a luz e quando alguém está chegando perto, eles ligam novamente e o ambiente fica iluminado. E não é uma iluminação ruim, porque em alguns lugares no Brasil, principalmente, nós temos aquela iluminaçãozinha fraca, parece que ela não está com vontade de iluminar, né? Lá não, lá é forte. E ela se adequa conforme a quantidade de pessoas. Então, por exemplo, se eles percebem que tem muitas pessoas, eles vão deixar ainda mais forte. Se tem menos pessoas, eles vão dando uma adequada ali na quantidade de luz que incide nos lugares. Mari, deixa eu só fazer uma parte nessa questão. Quando a gente fala em bastante iluminação, a gente tem que lembrar que, em termos ambientais, a gente também tem a questão de poluição luminosa. E isso é importante quando a gente consegue dosar essa poluição luminosa para não impactar o próprio meio ambiente. Então, principalmente à noite, veja, a gente está falando de Amsterdã, onde tem segurança para a circulação na cidade. Aqui no Brasil seria um pouquinho mais difícil a gente ter lugares que ficam iluminados ou não iluminados. Seria absolutamente perigoso. Então, se está escuro, daí você não passa mesmo, né? Daí você muda a rota. Então, lá não. Lá a gente está falando de uma situação em que eles podem mudar a intensidade de luz porque a segurança não está garantida. Então, você consegue trabalhar em outros quesitos também. Perfeito, professora. Dois comentários em relação a essa parte e a fala da professora Juliana. Se vocês olharem aqui, está escrito que essa iniciativa é feita em parceria com empresas privadas. Então, novamente, aqui nós estamos vendo parcerias e não apenas a atuação do governo. Isso que a professora Juliana trouxe é algo que eu tento desenvolver na minha dissertação, desde que eu estou no começo ainda, né, gente? Então, não esperem muitas informações sobre isso. Mas a gente tem que adaptar a realidade do país, exatamente como a professora Juliana falou. Não adianta você olhar Amsterdã e falar: meu Deus, que lugar lindo, eu vou reproduzir no Rio de Janeiro. Não tem nada a ver Amsterdã com o Rio de Janeiro. Você tem que se adequar à realidade do lugar que você está morando. Você pode se inspirar, mas você sempre tem que fazer estudos regionais.
Pode passar, por favor. Acho que no próximo tem um videozinho que pode ser... esse daqui é bem interessante. É um bairro, não vou me atrever, esse é o nome do bairro. E esse bairro está localizado no norte de Amsterdã e é um exemplo de regeneração urbana baseado na economia circular. Então, o que acontecia? Nesse lugar que tem esse nome aqui, esse eu vou me arriscar, mas talvez eu fale errado. É um parque circular construído em um antigo estaleiro. Então, era um local que estava abandonado com várias carcaças de barco, tinha parte de container. Daí, o que eles fizeram? Eles pegaram essas carcaças, adaptaram e fizeram um coworking. Então, agora as pessoas tinham um espaço que antes era inutilizado e pode ser utilizado para geração de renda ali, porque eles fazem uma parte de utilização profissional. Vocês conseguem clicar nesse? Tem um nome aqui, tá? Isso. É para ir para um vídeo, mas eu não sei se tem som. Porque quando o professor Steve falou, ficou meio baixo. Vamos ver. Esse daqui eu acho interessante mostrar para vocês, porque nada que eu explicasse seria melhor do que o vídeo em si. O som não é tão importante, não, enfim, mas a imagem em si é mais legal. Essa construção, então, eles se tirando ali o que era antes inutilizável, né, para criar esse projeto que eles construíram. Tem a parte de energia solar sendo distribuída, né, igualmente entre os espaços. Eles utilizam plantas para fazer a filtragem da água das chuvas, né? Limpar os solos também, porque era uma área que estava poluída, enfim. Compostagem também, lixo orgânico. Basicamente, se vocês verificarem que essa parte até de reutilização de água para utilização de sanitários é um ambiente completamente sustentável. Nada que acontece nessa instalação prejudica o meio ambiente. Então, eles não geram resíduos, eles não produzem lixo, tudo é reutilizado e usado para o próprio desenvolvimento do local. E, para mim, isso sumariza, de certa forma, o que uma cidade inteligente pode oferecer para os cidadãos. Enfim, era só para mostrar para vocês, eu acho que fica legal de nós darmos uma olhada na prática. E aí eles até, eu adorei essa frase, achei sensacional. Eles falam assim, you do not design a circular city, you allow it to rise. Então, em tese, todas as cidades já têm potencial para ser uma smart city, a gente só tem que deixar isso acontecer, claro, guardadas as devidas proporções. Acho que você quer também, foi interessante ver como essa iniciativa de Amsterdã veio justamente da necessidade que eles têm também para desenvolver a área circular, uma das maiores da Europa, né? Então, todo o aluguel, a moradia é muito cara, assim, porque não tem mais para onde crescer. Então, isso é muito legal, porque eles estão se reinventando, né? Que legal, Bru. E baseada literalmente numa necessidade específica da cidade, que é a falta de espaço para moradias, bem legal. Pode passar, por favor, Matias, porque eu acho que não vai dar tempo de falar essa parte. Tá, eu vou falar só porque eu coloquei uma imagem. Mas nessas cidades eles aplicam o que a gente chama de digital twins, que são gêmeos digitais, que é basicamente assim, uma cópia perfeita de um prédio, enfim, de um local público, e essa cópia perfeita, ela pega dados reais daquele local. Então, por meio dessa cópia, a gente consegue informações e dados, e o próprio governo ele consegue melhorar o que é necessário, sem precisar ficar fazendo visitas técnicas, incomodando, digamos assim, a vida do pessoal. Eles conseguem só, por meio dessa cópia digital, trabalhar nos escritórios e melhorar tudo que precisar. Isso não tem só em Amsterdã, tem em vários lugares do mundo, mas essas cópias digitais são bem legais. Pode passar, por favor.
O próximo é Singapura, mas eu vou falar bem rapidamente, tá? Um pouquinho depois de Amsterdã, Singapura também começou a ser uma cidade inteligente e começou a se preocupar com esses pontos. Pode passar também. Deixa eu ver. Esse daqui é legal, o SingPass, que é basicamente um site de identidade digital para o pessoal de Singapura, e é uma ferramenta onde os cidadãos eles têm acesso a várias informações de saúde, informação de segurança. Então, o que a Margarida falou dos aplicativos aqui de Curitiba, em Singapura eles são realizados por meio do SingPass. Então, você faz uma conta, você cria um login e você tem todas as informações. Basicamente, Só que é interessante porque eu acho que foi a própria Margarida e a professora Juliana também trouxeram a parte de ser difícil para pessoas que às vezes têm menos condições ou idosos, porque Singapura comenta bastante isso. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um site adaptado para pessoas mais velhas, porque às vezes as letras são pequenas, a interface não é muito inteligente, então eles lembraram dessa população e fizeram um site super adaptado para que absolutamente qualquer pessoa tenha acesso a essas informações de uma forma fácil, digamos assim, tá na mão deles, né? Pode passar, por favor. Pense, Singapura é uma ilha, tem 700 e poucos quilômetros quadrados, é quase uma cidade-estado, densamente povoada. Densamente povoada. Quase 6 milhões de pessoas nessa área. Pense, Curitiba tem 485 quilômetros quadrados, e tem uma população de 1.700.000. Singapura tem 700 e poucos quilômetros quadrados e tem a população de 6 milhões. Então você pense, Tudo tem que funcionar. Dois quintos do comércio mundial passam pelo estreito, o estreito de Johor. Então, penso que esse é um fator importante, é um porto de águas profundas. O Mercosul tem um tratado de livre comércio com Singapura. Singapura não produz nada, ela traz tudo. Então, algo... todo alimento é importado. Ela produz tecnologia. Daí isso daqui é só um sistema integrado de pagamentos de QR Code. Então, assim, todos os pagamentos de QR Code, por mais que seja uma banquinha de jornal que você visitar, todos eles estão integrados de certa forma e têm o mesmo centro. Então, isso facilita o acesso e o pagamento por essa parte de QR Code. Pode passar, acho que eu tinha colocado isso aqui. Tá, e daí, por fim, Singapura se denomina uma Smart Nation. Então, desde 2014, eles criaram esse projeto, né, de ser o país e uma das nações mais avançadas digitalmente do mundo. Fizeram essa primeira parte e daí em 2024, ano passado, acho que outubro, eles criaram o Smart Nation 2.0, que é focado em crescimento, comunidade e confiança. Então, eles até falam, em 2014, Singapura lançou o programa inaugural Smart Nation. Vou ter que traduzir aqui na hora. Vou ler em inglês. Driven by a compelling vision to build better, meaningful and fulfilled lives for our people, enabled by technology. Então, eles estão falando, a gente quer melhorar a vida da nossa população por meio de tecnologia. É isso que Singapura está fazendo hoje em dia. Pode passar, por favor. Jardins verticais, vocês devem ter visto já o aeroporto de Singapura, que é muito diferente, é todo colorido, ele é maravilhoso. E lá, como não tem tanto espaço, né, para esse desenvolvimento de vegetação, eles fazem jardins verticalizados. Pode passar o próximo, porque daí eu acho que são exemplos aqui de jardins verticalizados. Eu acho que o próximo... não, era do aeroporto. Eu não coloquei uma imagem do aeroporto tão colorida para não ficar diferente, mas enfim. Então, são jardins que não são horizontais, que nem a gente tem aqui, eles são verticalizados para economizar espaço e, mesmo assim, fazer o papel deles, que é melhorar a qualidade do ar. Esse não vou falar muito, não. Gente, esse daqui é o meu tema, basicamente, da dissertação de mestrado, tá? Eu não faço com o professor Luiz Alexandre, eu faço com o professor André Foloni. Então, eu sou mestranda em Direito Tributário, porque eu trabalho com tributário internacional. E, inicialmente, eu ia até fazer uma outra pesquisa, porém, a minha bolsa de mestrado ela é atrelada a essa pesquisa das Smart Cities. Por quê? Porque o governo do Paraná ele tem interesse
que a comunidade acadêmica desenvolva estudos na parte de Smart Cities. Então, esse tema é muito interessante, ele pode, inclusive, gerar para vocês, quando vocês quiserem, que eu sei que o professor precisa deixar de sempre falar isso, quando vocês quiserem entrar em mestrado, doutorado, pode ser um bom tema que gere uma bolsa legal para vocês. Mas, basicamente, assim, resumindo tudo, a gente tem que ter política fiscal e tributária, porque é literalmente a política fiscal e tributária que vai permitir que a gente desenvolva cidades inteligentes. A gente não consegue desenvolver cidade inteligente sem dinheiro. Tecnologia ainda é cara. Então, como que a gente faz isso no âmbito das cidades? Arrecada tributos e aplica isso na sociedade. Acho que eu só vou falar isso daqui no meu tempo. Principais pontos daqui, a gente vai ter uma dificuldade com a reforma tributária, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade para poder dar espaço para as meninas. Pode passar, Tia, isso daí eu já vou passar as meninas. Isso daqui é só uma imagenzinha que eu gerei, porque a reforma tributária ela vai trazer dificuldades por conta dos incentivos fiscais. Mas é isso, pode passar. Vou passar a palavra para, acho que é Gabriela e Bianca. O tema vai dar muito pano para manga. Você vai ter que dar vai ter que dar uma restringida. Muitas vezes. Da reforma, não sei. Fazer em um ponto, trabalhar em um ponto. Nem fale. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Gabriela, no terceiro período aqui da PUC de Direito. Eu e a Bianca nós vamos falar brevemente sobre a missão das cidades neutras da União Europeia e como que a gente pode relacionar isso às Smart Cities e a necessidade de adaptar as nossas cidades às mudanças climáticas. Então, o primeiro ponto que a gente trouxe aqui para desenvolver com vocês é a questão do desafio das cidades da atualidade, né? Então, as cidades são o palco principal dos desenvolvimentos urbanos e das dificuldades do século XXI. Então, eu trouxe alguns pontos principais para a gente desenvolver aqui. O primeiro deles é a urbanização rápida e a infraestrutura sobrecarregada, né? Então, nas cidades da atualidade, a gente tem muita sobrecarga dos transportes, da moradia, do saneamento e da saúde urbana. Então, assim, é bem complicado quando a gente fala de smart cities, né? Como que a gente pode adaptar esses planejamentos de cidades inteligentes à realidade das cidades hoje em dia, né? Que já estão muito sobrecarregadas. Mas é necessário pensar, como as colegas muito bem falaram, em adaptar a realidade já existente para as tecnologias que estão vindo. E como a professora Juliana muito bem apontou no início da apresentação, usar as tecnologias a nosso favor, né? O ChatGPT está aí, todas essas tecnologias, enfim, da engenharia, da medicina, da arquitetura, do direito, exatamente. Então, todas elas são muito integradas e é necessário que a gente pense no futuro, né? Porque a questão da sustentabilidade ela não é mais sobre pensar em questões básicas para o futuro, é questão de sobrevivência. Então, é muito importante que a gente tenha isso como foco para as próximas gerações mesmo. Então, o segundo ponto é a alta concentração de emissões de poluição. Então, nessa pesquisa da União Europeia, dessa missão das 100 cidades neutras, eles pesquisaram que na União Europeia as cidades geram até 70% das emissões globais de CO2, o que é um dado muito preocupante, né? É claro que, adaptando a pesquisa a cada local do mundo, os dados seriam um pouco diferentes, né? Questão até a poluição de água, poluição sonora, a questão da luz, que a professora citou também. Então, é um dado muito preocupante e é um alerta para que a gente faça essa mudança o mais rápido possível. O terceiro ponto é a questão das desigualdades sociais e a vulnerabilidade climática, que é uma coisa muito grave, né? Então, as comunidades vulneráveis sofrem mais com enchentes, calor extremo e falta de acesso a serviços básicos. Isso não vai impactar só na vida dessas pessoas, dessas comunidades, vai impactar na sociedade como um todo, né? Porque a gente está falando dos direitos das pessoas que estão sendo violados de certa forma. E as consequências vão ser efeitos negativos gerais, assim, e que vão ocasionar questões bem preocupantes. O quarto ponto aqui é a falta de inovação e continuidade nas políticas públicas. Então, baixos investimentos em soluções tecnológicas, descontinuidade política, dificultam essa transformação sustentável. Então, se nós queremos cidades mais funcionais e equilibradas, né, com menos poluição, a gente precisa investir na educação, na pesquisa, investir realmente em pensar o futuro dessas cidades. E a gente tem modelos de desenvolvimento urbano, né, muito interessantes ao redor do mundo, e é uma coisa que a gente vai citar posteriormente na apresentação, como que alguns modelos já existentes são inspirações para a gente, né? E até coisas que acontecem no Brasil. Curitiba é um exemplo disso, né, de uma cidade que é inspiração para o Brasil todo.
Então, posteriormente, quando a gente falar dessa missão da União Europeia, isso vai ficar ainda mais claro. Pode passar, por favor. Então, o que seria essa missão da União Europeia, né? É necessário as cidades que planejem o futuro a longo prazo, né? Então, essa missão vai ter 3 pontos principais, pontos-chave para tratar. Tornar 100 cidades climaticamente neutras até 2030, que é uma questão que a gente pode pensar que é bem ambiciosa, né? Porque 2030 é amanhã. Então, a gente tem contratos de missão com metas claras e o apoio financeiro da União Europeia. Essa missão tem o objetivo de transformar 100 cidades escolhidas, né, através desse projeto que foi aberto. Eles tiveram mais de 370 candidaturas de cidades que se voluntariaram para participar, dentre elas cidades da União Europeia e fora também. Então, eles escolheram as cidades de acordo com o alinhamento de metas, né? Então, metas políticas, financeiras, o comprometimento que as cidades prometeram ter com esse projeto. E o objetivo é transformar essas cidades em laboratórios a céu aberto, laboratórios vivos, que eles chamam. Então, realmente, observar o que deu certo e o que deu errado até 2030, né? Os resultados, eles não estão disponíveis na íntegra ainda, a gente não tem todos os detalhes de como está esse processo no momento, mas em 2030 a gente vai saber o que deu certo e o que não deu certo em relação a isso. E essa questão do apoio técnico e financeiro é essencial, né? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa em tecnologia, em estudo, pesquisa e aplicação na prática. Então, tudo isso tem um custo muito alto, né? Então, a União Europeia, eu trouxe um dado aqui, que ela estima-se um investimento total de cerca de 650 milhões de euros até 2030, né, em relação a esse projeto todo. E essa missão criou uma questão muito interessante, que é o chamado Climate City Capital Hub, que é para atrair investidores estrangeiros também, de outros países, de outros blocos, para que possam investir nesse projeto da União Europeia, que tem como objetivo de, no futuro, ser um espelho para outras nações e, enfim, outros continentes. Então, os impactos esperados são a melhoria na qualidade do ar, a diminuição da produção de CO2, né, nas capitais e as cidades como motores de inovação e sustentabilidade mesmo. A fomentação da pesquisa e da tecnologia, a inclusão digital, eles têm como alguns objetivos principais fazer com que esse desenvolvimento seja aberto aos cidadãos, seja aberto ao público. Então, que as pessoas tenham mais acesso às tecnologias e tudo que está acontecendo na cidade. Então, para eles, não é interessante que esse projeto fique só no papel ou só em detrimento das autoridades, né? As cidades são feitas para os cidadãos. Então, é necessária uma integração e um networking, que é muito interessante também, que ocorre entre as 100 cidades que assinaram essa missão. Então, elas conversam entre si, né? Elas dialogam sobre os avanços e os empecilhos que têm acontecido. E a questão dessa inclusão digital. Esse projeto ele dialoga muito também com a Agenda 2030 da ONU, né? Sim. Spoiler. Sim, exatamente. Ele dialoga e é muito interessante porque na atualidade a gente consegue a gente tem acesso a muitas informações, então a gente consegue linkar todos esses projetos. Né? Eu trouxe aqui um link com as ODS, né? Exatamente. A gente tem uma plataforma específica gerida pela Net Zero Cities, que fala bastante sobre esse financiamento. Eles estão disponíveis na internet, então é público, vocês podem acessar todos os detalhes dessa missão. E eu achei interessante relacionar com 4 ODS, né? A 7, 9, 13, e todas elas têm metas ambientais em destaque, sociais, tecnológicas. Então, é muito interessante como essa questão da aplicação está diretamente ligada a objetivos que já existem, né? Então, a gente consegue linkar e fazer desse projeto algo que ainda tem mais chance ainda de se concretizar na realidade. E elas têm também como objetivo a medição do impacto real, e isso é bem importante. A ODS 7, ela vai falar de energias renováveis e acessíveis, e ela vai ter como objetivo principal garantir esses recursos, né? Então, essa questão da aplicação mesmo. A ODS 9, de Indústria, Inovação e Infraestrutura, ela promove a industrialização inclusiva, essa questão do acesso e fomentar a questão da inovação, né? O que está exatamente ligado ao conceito das Smart Cities, que as colegas do grupo já desenvolveram bem, essa questão da inovação. A ODS 11, de Cidades e Comunidades Sustentáveis, ela vai visar tornar essas cidades e os assentamentos seguros, resilientes, sustentáveis e acessíveis também.
E, por último, a ODS 13 fala da ação contra a mudança global do clima, o que é exatamente o objetivo dessa missão, né? Então, visa tomar medidas urgentes e combater essas mudanças do clima e os seus impactos, né? Porque quando a gente fala em mudanças do clima, a gente está falando de mudanças de temperatura, a gente está falando de catástrofes naturais, não naturais que têm acontecido e têm sido comentadas, enfim, por essa questão climática que tem se agravado nos últimos anos e que ameaça a sobrevivência de muitas comunidades e países inteiros, cidades inteiras. Então, é uma coisa grave e é necessário esse planejamento a longo prazo. Então, só para encerrar essa minha parte, antes de passar a palavra para a Bianca, as cidades inteligentes elas vão ser muito mais do que um conceito, né? Elas são necessidade e a vida urbana vai estar diretamente ligada a o como a gente vai conseguir desenvolver esses projetos, essas missões, e a gente vai falar um pouquinho de como a gente poderia aplicar isso, né, na realidade do Mercosul e, consequentemente, do Brasil e do Paraná. Então, cabe a nós, cabe às futuras gerações, aplicar isso de forma efetiva para garantir nosso futuro desenvolvimento e existência, né? Então, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Bianca, que vai dar continuidade à apresentação. Bom dia, gente. Meu nome é Bianca. Então, eu e a Gabi, né, acho que a gente sempre participa e faz essas apresentações juntos, porque a gente tem um objetivo muito comum, que é trazer a nossa pesquisa, o nosso foco da pesquisa para a sociedade civil organizada. Então, como que a gente pode também atuar para efetivar esse tipo de projeto. E aí a gente acabou discutindo ano passado já sobre esse projeto, né, da União Europeia, quando a gente começou a estudar bastante o acordo da União Europeia, Mercosul e tudo mais, então a gente foi para essa parte da sustentabilidade, e aí quando surgiu a oportunidade de apresentar sobre as Smart Cities, a gente pediu, né, para entrar nesse grupo maravilhoso. Então, e aí o que aconteceu? Depois da apresentação maravilhosa da Gabi, a gente estudou bastante sobre esse projeto da União Europeia e a gente pensou, como é que isso poderia ser implementado no Mercosul? Porque quando a gente fala do acordo Mercosul-União Europeia, a gente está falando ali de uma cooperação técnica também, né? Então, como que essa cooperação ela poderia ser adaptada no Mercosul em relação à sustentabilidade? Então, claro que quando a gente pensa num projeto tão grande, tão ambicioso como a Gabi falou, a gente tem que pensar na necessidade de uma adaptação às realidades políticas, econômicas e sociais do Mercosul, né, que é um bloco totalmente diferente ali da União Europeia, tem objetivos ali, não objetivos, mas um histórico também diferente. Então, a gente tem que pensar como que seria possível adaptar. E uma dessas mudanças, né, para a possibilidade de adaptação seria também adaptar o prazo. Então, 2030, como a Gabi falou, é amanhã, né, tá logo aí. E a missão, essa missão das cidades neutras da União Europeia, ela começou a ser desenvolvida uma década atrás, então ela começou antes ali de 2015, mais ou menos, e aí só em 2021 que as cidades começaram a se voluntariar realmente para fazer parte disso, e agora só em 2024 que começou a ser de fato efetivado. Então, quando a gente fala no Mercosul, a gente estaria pensando numa adaptação de planejamento, primeiro nesses próximos talvez 5 anos, e aí lá por 2040, 2045, colher os resultados como a União Europeia quer colher agora em 2030, né? E também uma mudança de foco. Então, claro que a neutralidade climática urbana continuaria sendo um foco muito importante no Mercosul, mas também a justiça social e a inclusão, né? Como a Gabi mesmo falou, a gente tem aqui todo o sul global acaba sendo um grupo que sofre essa vulnerabilidade excessiva, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas, por exemplo, eu não sei, só mudando rapidinho de assunto, se vocês tiveram acesso a essa informação, mas acho que foi mês passado que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, da Corte Interamericana, acabou produzindo um relatório em que ela confirmou que houve sim um racismo ambiental exacerbado nas enchentes do Rio Grande do Sul. E como isso é um problema muito grave, né? É um problema que vai continuar se agravando, segundo esse relatório, se não houver uma mudança no Mercosul como um todo, né? Nos países, no caso, nos países que fazem parte da Convenção Americana como um todo. Então, a gente pensou, né, eu e a Gabi, que para implementar um projeto desse no Mercosul, o foco também teria que ser a justiça social e a inclusão, pensando aí no sul global.
Então, a gente tem alguns desafios, mas também algumas oportunidades. Então, só repetindo um pouquinho o que a Gabi falou, né? A gente acaba tendo uma falta de recursos estáveis e de infraestrutura básica em algumas cidades do Mercosul, então teria que haver um investimento nisso. A descontinuidade política, né? Infelizmente, a gente acaba tendo esse histórico de eleger políticos que eles vão ter planos de governo e não planos de Estado, né? Então, planos ali para os 4, 5 anos que eles vão ficar no poder, aí muda o governo, acaba tudo, ignora tudo. Planos de poder. Planos de poder. Não plano de governo. Exatamente. Então, planos assim a longo prazo, né? Então, mas essa é uma oportunidade, porque por meio... Oi, desculpa, você conseguiu explicar o que é o racismo climático, que eu não entendi? Você consegue, Bianca? O Steve está perguntando se você consegue explicar melhor essa ideia de racismo climático, porque essa decisão ela é bem impactante, o termo é muito impactante e choca muito pela utilização dos termos. Por isso que ele está pedindo para você explicar melhor a questão do racismo ambiental. Obrigada pela pergunta, professor. Eu não sei se eu sou a pessoa mais qualificada para explicar sobre isso. Talvez a Gabi seja, inclusive, mais qualificada, porque a Gabi ela é coordenadora do NEAF, aqui na faculdade, que é o Grupo de Estudos Africanos. Mas o racismo climático, pelo termo que a Comissão Interamericana utilizou, foi no sentido de dizer como comunidades vulneráveis, e nesse caso a gente está falando sobre a população negra, ela acaba sofrendo muito mais por causa do histórico mesmo, do histórico de opressão, da falta de oportunidades, que já é quase um plano de governo. É horrível pensar dessa forma, mas a gente tem ali realmente um plano nessa perspectiva. Não, eu falo exatamente isso, né? Quando esses preconceitos, essa questão social, ela acaba se refletindo. Fale mais aqui perto, porque senão eu não escuto. Não, o que a Bianca falou foi exatamente correto. Como essa questão do racismo, que já é estrutural na nossa sociedade, ela acaba se refletindo quando acontecem desastres como esse, né? Então, os desastres ambientais, eles vão acontecer principalmente em locais onde já existe a vulnerabilidade, que foi o que a gente falou. Então, na situação do Rio Grande do Sul, que ela falou, eu não acompanhei a decisão de como que foi, né? Quais foram os critérios, mas eu acredito que seria uma forma de representar como que as consequências do racismo, elas acabam vulnerabilizando esse grupo que sofre mais com essas situações climáticas. Então, a gente sabe que a maioria da população negra no Brasil é mais pobre e é vulnerabilizada, então eles vão estar em locais de menos segurança, inclusive climática. Então, como que isso vai se refletir nas tragédias? Então, quem está nesse local onde houve enchente, onde as casas não suportaram, onde... É claro que a gente está falando de um estado inteiro, então não seria só esse a questão, né? Mas eu acho que o que você quis citar foi isso, essa decisão que acabou de sair, né? Então está fresca, está em tempo real, mas essa questão do racismo ambiental ainda é um termo que está se popularizando, né? Ele é muito novo, assim, no sentido que está sendo desenvolvido ainda. Mas é como que o reflexo do racismo estrutural faz com que as comunidades sejam vulneráveis e isso vai fazer com que elas sofram ainda mais com essa questão dos resultados, do aquecimento, das enchentes. E um dado muito alarmante do relatório é que mostrou que a prefeitura, o estado como um todo, ele acabou destinando as verbas, inclusive as doações, para grupos específicos. E os grupos da população negra acabou sendo marginalizado. Então, só por uma recomendação, pessoal, porque às vezes fica meio banalizado o uso dessas expressões novas, aí, moderninhas, porque a população do Rio Grande do Sul é majoritariamente branca, e quem mais sofreu foram os pobres. E a maioria dos que sofreram lá no Rio Grande do Sul, porque eu fui lá pessoalmente, foram os pobres brancos. Então, assim, eu acho que não cabe muito para o caso do Rio Grande do Sul isso não. Pode caber em outras situações do Brasil, mas acho que para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para as outras cidades que sofreram com a enchente, isso é um problema da falta até de continuidade, porque já existia um projeto de dique que foi abandonado pelas prefeituras anteriores, não foi só a última, foram umas 4 ou 5 que nunca melhoraram, não deram manutenção nos motores e nas bombas e nos diques que acompanham todo Porto Alegre, e em relação a outras cidades, tá? Mas só uma recomendação, cuidado com essas expressões moderninhas, porque às vezes eles não refletem a realidade.
tá? Mas a palestra está ótima, continuem. Mas é justamente, obrigada, professor, pelo apontamento, mas eu acredito que justamente aí reside a importância do relatório da Comissão Interamericana, né? Esse foi o relatório da comissão. Exatamente, foi um termo não moderninho, mas um termo utilizado, um termo científico, Por eles. com embasamento utilizado que pela comissão. Existem questões históricas, só que a questão é muito mais complicada que nós pensamos, porque ela começa a própria política, a abolição da escravatura, a maneira que não houve uma política de assistência para o pessoal que de repente foi, vocês são livres, e agora? Então, faltou políticas para isso, então é uma coisa muito mais complicada do que a gente possa tratar nesse tópico. E, ademais, a decisão não fomos nós que chamamos, foi a comissão. A comissão interamericana. Então, foi a comissão, e claro que o objetivo da comissão é causar, chocar. Não. Ela cria algo, o que provoca o chocar? Provoca a reflexão. Né? Ela provoca a reflexão. Agora você tenta remendar. Legitimar termos que são usados, né? Isso. Quando a comissão usa, dá uma legitimidade para os grupos que utilizam esse termo, né? Sim, Então... e um dos dados presentes nesse relatório, inclusive, foi o fato de que esse tipo de informação de que quem foi mais afetado foi a população branca, a população pobre, enfim, esse foco específico na população branca foi proposital, é um dos dados que o relatório traz. Houve um foco proposital para isso, para marginalizar ainda mais grupos, talvez pelo histórico ali do sul do Brasil, né, que não é o histórico mais inclusivo. Eu acho que para dar uma opinião abalizada, tem que ler esse relatório. Né? Sim. E aí, eu postei no grupo do NEAD, no relatório para ele, certinho. Tá bom. Daí dá para identificar que eles falam bastante em situações de comunidades tribais que sofreram com as inundações e a população afrodescendente que tem seus direitos de cultura comprometidos no após as inundações. Exatamente. Bom, continuando. Então, também, como desafio, a gente tem o baixo investimento em inovação e digitalização e a necessidade de articulação multissetorial, né? Que é justamente o que eu e a Gabi a gente mais gosta de pesquisar, que é como que a gente pode, como comunidade acadêmica, como comunidade civil, organizada, também participar desse debate, certo? E aí surgem as oportunidades, né, a partir da adaptação desse projeto no Mercosul, que seria o acesso a financiamento internacional verde, que é como a gente chama, né, o financiamento voltado para a questão climática, o desenvolvimento urbano mais resiliente com melhor qualidade de vida, que está de acordo com os ODSs, e o fortalecimento da cooperação regional, também, que acaba, né, gerando empregos verdes, que se chama, e a inovação local. E aí a gente teve a liberdade de criar, mais ou menos de imaginar como é que seria esse projeto no Mercosul, né? Então eu vou só ver a minha folhinha aqui, que a gente elencou por tópicos. Então, primeiramente, a gente precisaria, claro, criar esse programa, né? Que a gente pensou em chamar de Missão Mercosul das cidades climaticamente inteligentes. A definição da meta com um prazo mais razoável, que eu já mencionei, que seria ali 2040, 2045, e esse foco também que eu acabei mencionando, que é a justiça social e a inclusão. E aí a gente entra para o tópico 2, que seria a seleção dessas cidades piloto, porque houve todo um processo na União Europeia, né, que a Gabi já mencionou, que as cidades, elas que propuseram os planos ali, os programas e tudo mais. Aqui no Mercosul, a gente pensou que seria interessante escolher ali cerca de 20 a 30 cidades médias e grandes, mas também com características muito próprias, porque o que a gente acaba vendo na União Europeia é que são cidades megalópolis, né, metrópoles ali, são os centros urbanos mais, enfim, lotados e que recebem mais a questão turística e tudo mais. Mas a gente pensa que talvez no Mercosul seja muito interessante incluir as cidades costeiras, porque a gente tem uma costa gigantesca, né? Então, as cidades costeiras, que daí a gente acaba entrando naquela questão me fugiu a palavra, mas de como a comunidade local ela vai interagir com aquele ecossistema que é muito único, né? Porque a gente tem exemplos bons e ruins no Brasil, né? Se a gente vê o litoral da Santa Catarina, por exemplo, é um péssimo exemplo de gestão do ambiente costeiro ali, né? Então, seria importante
acrescentar as regiões costeiras aqui também. As interioranas, seria aquelas cidades mais do interior mesmo ali dos países. A gente sabe que muda o clima, muda a vegetação, muda essa interação com a natureza e, obviamente, as cidades metropolitanas ali, em consonância com o projeto da União Europeia, que são essas cidades que recebem tantas pessoas, né? E que tem ali talvez um maior incentivo até para isso. E aí, claro, a questão do financiamento, né? A gente entra nesse impasse, porque como a Gabi falou, foram 650 milhões de euros investidos nesse projeto. A gente tem que pensar na realidade do Mercosul. Não que o Mercosul não tem essa capacidade, ele tem, mas aí tem toda aquela questão também de gerir, né, esse tipo de recurso. Então, a gente pensa num financiamento mais híbrido, numa cooperação internacional. Então, aqui a gente já tem, por exemplo, as iniciativas do BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A gente tem o CAF, que é a Cooperação Andina de Fomento Econômico da América Latina. Então, realmente essa parceria ali público-privada seria bem interessante para conseguir implementar no Mercosul. E aí a criação dos contratos climáticos urbanos seguindo o modelo da União Europeia, né, que são Climate City Contracts. Seria o quê? Justamente como essas cidades teriam um plano local de ação climática, com metas muito bem estabelecidas ali. E aí uma coisa que a gente sentiu muita falta, Gabi, nessa pesquisa, são os instrumentos de participação cidadã e de transparência. Como a Gabi falou, não existe nenhum dado de como está sendo implementado esse plano na União Europeia. A gente só tem o ideal. Vai ser ótimo se acontecer dessa forma. Em 2030 a gente conta como aconteceu. Então, a gente pensa que seria muito interessante incluir nesses contratos climáticos instrumentos de participação cidadã para que os cidadãos eles possam realmente investigar, participar, né, opinar como que está sendo feito ali e transparência também. E aí o apoio técnico e uma rede de conhecimento. Então, a gente tem na União Europeia, que a Gabi falou, que é o do Net Zero Cities, que é uma plataforma ali que expõe esses dados, mas a plataforma ela está inativa desde 2021, que é quando começou a implementar, então a gente fica assim, ué, e agora? E os dados mais recentes, né? E, obviamente, por último, o último ponto que a gente elencou, que é o ajuste à realidade do sul global, realmente, que é incluir a justiça climática como um foco, como uma meta principal, como pilar. É garantir que as comunidades vulneráveis, elas também se beneficiem dessa transição, certo? E não somente as grandes empresas, não fugir para o capitalismo, né? A gente tem que também incluir essas comunidades vulneráveis para que toda a sociedade se beneficie dessa transição climática. E aí, pode passar, por favor. Muito obrigada. A gente entra, por último, na questão do Paraná. Né? Como as meninas muito bem falaram, a gente tem Curitiba, que é um exemplo aí de Smart City, e uma proposta piloto que seriam as propostas que a União Europeia implementa, né? Para a cidade de Curitiba, teria aí como ação a energia limpa, a mobilidade elétrica, os dados urbanos e a participação cidadã, justamente pelo potencial de liderança regional de Curitiba. E aí não vou me estender mais, só o último slide, por favor, que a gente pensou assim, como é que seria o contrato para Curitiba? Como é que a gente poderia elencar realmente um contrato para Curitiba? E a gente pensou em eixos estratégicos, né? Primeiramente, a energia renovável e a eficiência energética. Então, Curitiba tem a capacidade de instalar painéis solares nos prédios públicos, nas escolas públicas, realmente trazer isso para a cidadania, né, para as pessoas ali, os incentivos fiscais, que foi muito bem mencionado ali, para os edifícios sustentáveis e assim por diante. Também a troca gradual da frota, né, de ônibus para ônibus elétricos, que é alguma coisa que já está acontecendo em Curitiba, então podia ter ali um incentivo ainda maior nessa questão, e parceria, inclusive, com as empresas locais, então com a Copel, por exemplo. Né? A gente já tem uma parceria aí forte com a Copel, então essa parceria poderia melhorar ainda mais no sentido de modernizar a rede elétrica com um foco ali na energia limpa. E aí a gente vai para o segundo eixo, que seria a mobilidade sustentável, que é a expansão da malha cicloviária, porque em Curitiba a gente não tem lugar para andar de bicicleta, né? A gente tem ali a ciclovia que ela acaba na BR. É uma espinha entalada na garganta. Você essa vez é Libertadores. Essa ampliação da malha cicloviária e a segurança, obviamente, para os ciclistas, que é algo que falta também.
E as zonas de baixa emissão no centro da cidade. Então, zonas de baixa emissão é uma iniciativa que não é só da União Europeia, é uma iniciativa já global. Algumas cidades, elas implementaram já essas zonas em que são os bairros da cidade, ou até mesmo cidades inteiras, por exemplo, Seul, na Coreia do Sul, é uma cidade que está aumentando as zonas, essas zonas de baixa emissão, que são zonas em que não circula nenhum veículo a combustível fóssil, somente combustível, energia limpa. Então, ele não tem emissão realmente de CO2, é algo que é possível implementar aqui também, a gente acredita. Aí a gente vai para o terceiro eixo estratégico, que é os resíduos e a economia circular. Eu não me lembro quem falou acho que foi a Maria, inclusive, que falou sobre a coleta seletiva, né, aqui em Curitiba. Sim, eu concordo, é uma cidade que a gente faz realmente essa coleta seletiva, mas muitas pessoas não sabem a maneira correta de descartar esse lixo. Porque não é simplesmente jogar, separar o que é orgânico e o que não é, mas você tem que limpar, por exemplo, você tem que pegar a caixinha de leite, você tem que lavar ela, porque se você joga ela suja, uma embalagem suja, ela vai para o lixo comum, eles não vão separar no final. É só a gente lembrar que aqui perto da PUC tem aquela cooperativa dos coletores. Pense que lá, se eles têm condições de lavar uma embalagem de papel alumínio. E olha, então, você tem uma possibilidade de lavar uma caixa de leite. Claro que não. Se você não lava e não descarta no lixo adequado, ela vai para o lixo comum. Por isso que, muito embora a gente tenha essa coleta seletiva, somente 30% desse lixo é, de fato, reutilizado, né, e reciclado. Eu falou da caixa de leite, no Japão, normalmente eles lavam e cortam a caixa, porque fica muito mais fácil de reciclar. Então, todo lixo é reciclado, cortado e lavado. Isso em todas as casas. Eu acho muito importante. Com certeza. É uma questão de educação mesmo, é educar, né, as pessoas. E aí a gente vai para o quarto tópico, que seria a natureza urbana e a resiliência climática. Então, o aumento do plantio de árvores, porque Curitiba já foi muito mais arborizada do que é hoje. É muito triste ver como a gente está cada vez mais cortando, derrubando árvores para aumentar aí ruas e, enfim. E Curitiba já foi muito mais arborizada, então poderia voltar a ser. Então, esse aumento de áreas verdes por habitante e a recuperação de nascentes e o combate à impermeabilização do solo, que é um problema muito sério em Curitiba também, que não vamos entender muito aqui, porque eu já passei do tempo. E a gente entra, claro, na justiça climática e na inclusão social. Então, é a formação de profissionais ali nos empregos verdes, essa consulta popular, a participação realmente da sociedade, né, das comunidades nas decisões climáticas e o monitoramento pela sociedade mesmo, né, da equidade nos benefícios dessa transição. Então, saber quem está se beneficiando, tem que ser uma coisa coletiva. Então, esse contrato climático de Curitiba, né, seria juntando tudo isso. Financiamento eu já mencionei, que seriam essas iniciativas tanto internacionais, a gente pode pensar em Banco Mundial, a gente pode pensar até a iniciativa dentro do Acordo União Europeia e Mercosul, mas também essas iniciativas que a gente já tem aqui, regionais, como o Banco Interamericano e assim por diante. E aí, por último, a gente pensou nessa plataforma Curitiba 2040, porque como a gente sentiu falta do acesso a esses dados, o acesso público a esses dados, como é que está sendo feito? Como é que está sendo implementado? Quem está se beneficiando? A gente pensou que se Curitiba tivesse dentro desse contrato, ela poderia lançar a plataforma Curitiba 2040, que seria um painel online, e até um painel mesmo, assim, um outdoor online, sabe, na cidade, com indicadores desse progresso. Quais metas a gente está atingindo? O que a gente precisa melhorar, certo? E mais uma coisa que a gente realmente foi além, tá? A gente pensou assim, em laboratórios urbanos. Então, laboratórios urbanos com universidades. Como que as universidades, a PUC, a UFR, a UTFR, como que as universidades poderiam participar do desenvolvimento de pesquisa, sabe? Levando propostas para a prefeitura, falando, olha, são dados científicos, dá para implementar, vamos implementar. Como que as próprias universidades, elas podem, talvez, ir até as comunidades, né, aos bairros, conversar ali e juntar esses dados e levar, então, para a prefeitura. Então, a gente chama aí de laboratórios urbanos e até mesmo uma auditoria independente climática. Seria quase como se fosse um fórum anual com os cidadãos mesmo, para discutir, para
falar, ó, e aí? Porque a gente sabe que, infelizmente, os políticos aí vão e vêm, e às vezes eles não fazem muito pela gente. Então, como que a sociedade pode tomar a frente desse projeto? E acho que essa seria a minha parte. Então, cabe fazer a proposta. Com certeza, a gente adoraria fazer essa proposta. Mas acampamos isso. Não há problema nenhum. Vamos E a estudar arte isso. pode fazer. Claro. A gente adoraria articular todo esse... Já está encaminhado, já está apresentado. O pedido já está feito. Ah, muito obrigada, a gente fica muito feliz. Viabilizar. Muito obrigada, então, gente. Acho que eu passo a palavra para a última apresentação. Pode passar esse slide. Pra cá? Ah, você quer pegar? Ah, tá. Eu tava tirando a foto deles. Então, eu vou fazer um adendo sobre o que eu mais estudo, que é o direito da criança e da adolescência, né? Dentro desse contexto de Smart Cities. E a gente vai identificar juntos a integração da criança e do adolescente nas cidades contemporâneas do mundo atual. Para isso, eu gostaria de utilizar alguns critérios relevantes dentro da Smart City, trazido por um estudo de um grupo de pesquisadores em 2007. Ele vai dizer que a Smart City tem um foco no valor do capital humano, ou seja, o foco nas pessoas, na qualidade de vida delas, e por isso vai se enquadrar dentro de projetos de economia, com competitividade e mercado equilibrado, governança, a gente vai falar de legislações e políticas públicas, meio ambiente no sentido de recursos sustentáveis e no sentido de criação de áreas verdes, e da mobilidade, que é a integração da ICT dentro de transportes públicos e dentro de engenharia de tráfego, igual a professora antigamente falou. As Smart Cities, então, elas têm um objetivo principal de foco na qualidade do valor da vida humana dentro da cidade, nessa integração inteligente, montando dentro desse esquema de focos do governo. Fazendo uma tangente, eu preciso explicar para vocês como a criança e o adolescente são tratados como cidadãos. Então, em 1989, a gente tem a criação e publicação da Convenção sobre os Direitos da Criança, que vai entender a criança até os 18 anos, vai ter o reconhecimento dela como sujeito de direitos, vai tratar da dotação de cidadania real dentro dos estados e vai trazer o tripé protetivo da infância, que é relatado também no ECA, em 1990, como a família, a sociedade e o Estado. Aqui a gente tem a convenção trazendo a peculiaridade da criança de sujeito de direitos com vulnerabilidade e diferenças por essa etapa de desenvolvimento, né? E a gente consegue identificar em jurisprudências internacionais, nacionais também, que é necessário a identificação do governo dentro dessas devidas subdivisões. Então, a criança até os 12 anos tem ali certas subdivisões do momento de 3 a 5 anos, de 5 a 8, da pré-adolescência, e tudo isso é necessário na identificação para fazer as políticas públicas da infância e da adolescência. E daí a gente tem a extensão para o adolescente, que é até os 18 anos incompletos. Eu vou focar no artigo 12 da Convenção, que é o direito da criança e do adolescente a ser ouvido. Esse artigo 12, em 1989, vai trazer o dever do Estado de assegurar essa opinião expressa e apreciada da criança na medida de seu discernimento. Mas a parte 2 do artigo vai trazer a necessidade de uma proteção especial em sede judicial e administrativa. O problema aqui é que criou uma lacuna muito grande no direito de ser ouvido em outros âmbitos dentro do Estado. Então, só em 2009, a gente tem o Comitê de Direito das Crianças fazendo um comentário geral número 12 sobre esse artigo, estendendo essa interpretação para o direito de participação ativa dentro da cidadania. Então, agora, o dever do Estado não é só a proteção especial em sede judicial
participativa, mas também a apreciação da criança e a integração na elaboração de políticas públicas e das legislações coerentes das idades. Agora, eu queria apresentar para vocês uma iniciativa da Unicef, que é a Child Friendly Cities Initiative. Ele vai trazer o conceito de uma cidade amiga da criança, que vai trazer em seu sistema de governança a adequação da convenção e a segurança desses direitos que eu trouxe para vocês dentro da integração de políticas públicas da cidade. Essa iniciativa, ela é feita por um incentivo e auxílio aos municípios para chegar nesse objetivo. Então, como é feita? O município vai emitir um pedido para participar para a Unicef em memorando, e a Unicef vai começar a observar durante um prazo de 2 anos o que está acontecendo na situação concreta e vai aplicar ações estudadas de acordo com o caso concreto para chegar nesse objetivo. Então, a Unicef vai objetivar desta forma a descentralização de processos decisórios do planejamento urbano, convidando como se fosse a Miticuri as entidades, associações, mídias e as próprias crianças dentro desse planejamento das políticas públicas para trazer resultados quantitativos e qualitativos para o direito da infância. Então, qual que é a proposta aqui? É que a Smart City comece a se preocupar também a ser uma cidade amiga da criança, utilizando com base no Child Friendly Cities Initiative da Unicef, integrando também a criança. A Smart City, como valoração de capital humano, vai ter que entender toda a população. Então, assim como Singapura fez o processo do aplicativo especial para idosos, todas as Smart Cities têm que identificar a vulnerabilidade social que tem dentro da população dela e fazer abordagens de políticas públicas coerentes a isso. Então, para a fase da infância, a gente precisa de inovações e incentivos adaptados a cada fase de desenvolvimento da infância e da adolescência, um cuidado e proteção digital na infância e adolescência, admitindo que as novas gerações são nativas digitais. A gente precisa de incentivo de interesse e participação nas políticas dentro de projetos alternativos em escolas, em comunidades. E também, com isso, nós vamos garantir os direitos de quarta geração, que é tanto falado, que é a informação, meio ambiente, acessibilidade e democracia, que é justamente a essência de Smart Cities. Eu gostaria de identificar com vocês algumas falhas e lacunas dessa integração da infância e da adolescente das nossas cidades, trazendo 2 estudos em metodologia ativa aqui. Então, o primeiro é o mais atual e ele foi feito na Bélgica. Ele se chama Hands-On e foram workshops em escolas sobre Smart Cities. Como funciona isso? O estudo objetivou a participação das crianças e adolescentes dentro do conceito de Smart Cities e para isso eles fizeram um pré-teste. Era um questionário bem curtinho com 3 perguntas. O que é uma cidade? O que é uma Smart City? E quais são os pontos negativos e positivos que você acredita? Essa faixa etária que eles pegaram é de 12 a 14 anos. Dentro dessas escolas, eles identificaram as respostas desses pré-testes para identificar as lacunas de conhecimento sobre Smart Cities e depois apresentar um workshop de maneira lúdica, então com formação de maquetes, conversa com as crianças, jogos lúdicos sobre as Smart Cities. Eles apresentaram os conceitos e promoveram discussão dentro da sala de aula e depois realizaram um pós-teste. O pós-teste foi bem simples. Foi as mesmas perguntas do pré-testes para identificar o que eles conseguiram absorver de tudo isso e mais 2 perguntas. Qual que é o projeto ideal para você de uma Smart City e como você em uma Smart City conseguiria pedir a opinião pública do que está acontecendo? Qual foi o resultado que a gente encontrou aqui? Os pesquisadores verificaram que teve respostas predominantemente corretas sobre o conceito de Smart Cities
apresentado de forma lúdica para as crianças. Claro que aqui a gente teve respostas minoritárias dentro do mundo interior da criança, fantasioso. Tivemos algumas que falam de Smart Cities como cidades com pessoas muito inteligentes, ou Smart Cities sendo cidades com prédios dominados por robôs, mas a majoritária parte das crianças conseguiu entender e absorver o conceito real da Smart City, né? Sobre o projeto ideal para as crianças, por mais que a gente pense em nativos digitais e tecnologia, o que elas mais pediram foi espaço verde e meio ambiente. Além disso, facilidade de transporte. Na própria Bélgica, a gente consegue identificar um pedido e um apelo dessa criança em fase de pré-adolescência, em gratuidade e facilidade no transporte dela mesma. E, por último, quais são os métodos de participação que você faria dentro dessa Smart City? As crianças focaram em meios digitais. Não souberam exatamente como fazer, se era por meio de Facebook e Instagram, mas todas elas pediram meios digitais. É interessante porque em Curitiba a gente tem o Ouve Cidadão, que são palestras aqui, onde os cidadãos podem dizer, só que 3 da tarde, 4 da tarde, no Largo da Ordem, no meio da semana, não é viável para grande parte da população. Então, o meio digital seria realmente uma saída. O que a gente conclui disso? A criança é realmente uma esponjinha, né? A gente consegue apresentar e dentro desse meio lúdico de apresentação, ela consegue compreender e formar opiniões e pensamentos críticos sobre o planejamento urbano, desde que seja coerente aos desejos dela. O segundo que eu queria apresentar para vocês é um projeto que é o WebMap-U 5020, que ele foi feito na Áustria, na Universidade de Salzburg, pela pesquisadora Sabine Hennig. Ela começou esse projeto em 2012. O que esse projeto tenta fazer? Ele tenta trazer as crianças e o adolescente para fazer um mapa digital com os principais focos de interesse. Então, tudo a ver com o Smart City, né? Mas ali, ainda em 2012, eles fizeram um pré-questionário igual ao outro para fazer uma coleta de informação, identificar as lacunas de informações que as crianças tinham. E daí, a partir disso, fizeram um workshop convidativo para criança e adolescentes e depois começaram a participação do desenvolvimento do site. Aqui que está a questão. Os especialistas de TI, no momento de montagem do site, tiveram participação ativa da infância e da adolescência. Aqui só foi pego crianças de 12 para cima. E elas conseguiram dizer o que elas queriam nesse mapa, quais eram os reais interesses dela, como a interface seria mais amigável para elas, o que não era interessante, e conseguiram discernir ali bastante diferenças de interfaces digitais direcionadas a adultos. E por último, a cada protótipo que foi feito, as crianças puderam participar e corrigir os especialistas nos desejos dela. Esse projeto ainda está em continuação. Eu conversei com a pesquisadora que fez por e-mail e ela me mandou a continuação, que foi a elaboração de um aplicativo chamado U3 Green, que é feito em Salzburg. Mas o que eu vou focar aqui, como conclusão, foi um projeto à parte que ela fez, que ela identificou um desencontro de interesses de interesse da infância e da adolescência e políticas públicas aplicadas em Smart Cities. Lá em 2012, ela elaborou essa tabelinha aqui. Então, ela pegou várias Smart Cities da época, né? E verificou quais foram as políticas públicas e qual era o foco delas na área da infância e adolescência. Então, a gente vê uma predominância aqui em políticas públicas que focaram em serviços, educação e trabalho, lazer e engajamento da juventude. Veja, temos muitas lacunas aqui, porque essa última tabelinha aqui são os reais interesses da criança e do adolescente que a gente identificou no pré-questionário e no desenvolvimento do projeto do WebMap. E a gente consegue ver aqui que as crianças pediram áreas verdes, pediram identificação de serviços como caixas eletrônicos de forma mais acessível,
combustível, outras lojas essenciais, e também pediu para saberem e terem acessibilidade de informação sobre polícia, hospital, serviços administrativos relevantes. A gente identifica que não tem muitas políticas públicas pelas Smart Cities, gerando toda essa lacuna aqui de partes branquinhas. Foi muito pouco que conseguiu se adequar ao interesse real da criança e do adolescente, né? Em conclusão disso, a gente vê esse desequilíbrio entre a garantia de criança dos direitos das infâncias. Então, nós, como adultos, vemos a criança e o adolescente, queremos protegê-los, incentivar o futuro e pensamos nessa política pública e aplicamos. Mas a gente não consegue identificar o interesse real da criança. E essas duas coisas precisam se comunicar para realmente garantir esse direito da criança de ser ouvida e ser um integrante real da cidadania. Então, em conclusão, a gente viu que a Convenção trouxe a criança e o adolescente e está sendo interpretada como dever do Estado de assegurar a cidadania ativa. A proposta é que a conjunção de Smart City seja feita dentro de um conceito de cidade amigável da criança. E para isso a gente precisa do envolvimento educativo e lúdico nas políticas públicas, apresentando os problemas para as crianças dentro das etapas de desenvolvimento, assim como foi visto que elas conseguem compreender e opinar, se feito da maneira correta. E isso a gente vai conseguir integrar a criança e o adolescente nos processos decisórios de elaboração de política pública coerente a cada idade. E a proposta é justamente o que as meninas, a Bianca trouxe também, que é a descentralização de ações. Não é só a criança e o adolescente, mas quando a gente fala de direito na infância, a gente precisa entender que precisa de uma multidisciplinariedade. Então, a gente precisa de entes que consigam falar sobre a proteção real da criança, em setor de saúde, em setor psicológico, em setor moral, dentro de comunidades e vulnerabilidades específicas, e falando com os pais, e principalmente com as próprias crianças e adolescentes. Com isso, a gente tem a aplicação real do poder e dever do Estado na proteção e acolhimento de interesses e necessidades na infância e na adolescência, dentro do contexto de Smart Cities. Eu vou finalizar com essa frase que me marcou muito durante a pesquisa, que foi "The Zeitgeist is framed by youth culture". O que significa? O espírito temporal, o agora, ele é feito e é moldurado pela cultura da juventude. Então, a gente precisa integrar isso. Se alguém quiser identificar as pesquisas, tem um QR Code da bibliografia ali. E é isso. Não, eu só quero agradecer as meninas pelo brilhante trabalho que a gente passou aí por várias áreas e áreas que acredito que boa parte do pessoal não conhecia e não pensou em identificar quando se fala em Smart Cities. Não, é impressionante. O Nietzsche sempre diz, né? Paga-se mal ao mestre quando se continua sempre sendo apenas o aluno. Eu adoro aprender, aprendi muita coisa hoje, acho excelente. E parabenizo também a equipe. Maravilhoso trabalho. Multidisciplinar, diga-se de passagem. Exatamente. É aquela história, quando eu iniciei hoje a apresentação, eu agora complemento, com uma pergunta que eu faço sempre para os meus alunos de Direito Internacional. A quem pertencem as nuvens do céu? A quem pertencem as nuvens do céu? Nós podemos, mas por que isso é relevante para o direito internacional? Fundamental. A quem pertencem as nuvens do céu? Você pode responder, olha, pertence a Deus, não pertence a ninguém, pertence ao Estado onde está. De acordo com essas respostas, nós vamos ter questões que são importantes. Uma delas, se não pertence a ninguém, é uma res nullius, olha, segue os rumores do vento. Se pertence ao Estado onde se encontra, ok, então vou trabalhar com essa nuvem. Ou pertence a todos. É uma res communius. Por que isso é importante? Porque vai ser a chave para o direito ambiental na questão do direito internacional.
as nuvens tinha um país chamado Alemanha Oriental que era autossuficiente em aço. Autossuficiente em aço. Então, tinha as chaminés que faziam com que subisse o derivado do carvão, o derivado do enxofre, o derivado do ferro, para produzir o aço. E se misturavam com as nuvens do céu, H2O. Então, fazia H2SO4. E chovia na Escandinávia ácido sulfúrico. Por isso, de repente, uma pergunta para quem pertence às nuvens do céu, ela é extremamente relevante para o direito internacional. Não é à toa que o primeiro tratado sobre meio ambiente é o Tratado de Estocolmo, de 1972. É importante para o direito internacional a COP, é importantíssimo, porque nós estamos na ideia de James Lovelock. Nós somos um todo orgânico. A hipótese de Gaia, nós fazemos um todo orgânico. Os críticos colocam que nós, seres humanos, seríamos vírus para a própria Terra. Não. Nós estamos aqui. Como nós vamos melhorar esse ambiente que nós vivemos, depende de nós, das gerações, de políticas. Vocês viram que a apresentação de hoje ela se estende em vários aspectos. Vocês saem daqui com mais perguntas do que respostas. A ideia é realmente, a partir disso, construir as propostas, as duas aqui comecem a se mexer nesse sentido. Também a apresentação de vocês, que saiam daqui artigos. Nós podemos ter vários artigos, várias possibilidades. E, de fato, eu saio hoje satisfeito e pensativo, porque há muito que melhorar, há muito que fazer, e é exatamente esse tipo de trabalho que nos proporciona isso. Sair da nossa zona de conforto e, opa, nós temos que nos mexer. E o NEAD sempre se caracterizou por isso. As 4 linhas de pesquisa, nós temos aí essas 4 linhas abarcam vários aspectos. Nós teremos aí mais um que vai sair proximamente, na parte da questão de conflitos, mas também questões relativas ao meio ambiente, também em questões relativas a jurisdições, conflitos de jurisdição, o NEAD abarca. Então, nós podemos trabalhar sem medo e avançar, afinal de contas. Eu já disse no início, eu não sei se existe céu ou inferno após a morte, mas que nós temos o dever de melhorar o nosso mundo, do que nós recebemos, temos. E como é que nós fazemos isso? Agindo. É o que eu espero de vocês. Eu cumprimento quem apresentou, belíssimas apresentações, me deixa muito orgulhoso de saber que nós temos um futuro brilhante. Agora vamos trabalhar nesse futuro, tornar isso artigos, propostas, para podermos avançar. Na semana que vem, nós temos um tema também completamente diferente, mas de uma grande importância. É uma grande importância porque tem um impacto direto para nós, que vai ser a questão ligado às leis lei de Maquinas, que é um tema. Mas isso foi o Paraguai, é uma cópia da lei mexicana, mas mas é algo que a nossa indústria, a indústria brasileira está aproveitando, é algo que está gerando um grande impacto e que será apresentado para nós na semana que vem. Algo que também vai nos fazer pensar em oportunidades. Pessoal, agradeço a presença de todos. Hoje é sábado, vou dar a vocês meu brinde e nos encontraremos na nossa sala na próxima semana. Qual sala? Venha mais.